Você já percebeu que às vezes a prosperidade não falha por falta de esforço, mas por algo muito mais silencioso, algo que nasce dentro de casa? Muitos homens inteligentes, capazes, dedicados, estão vivendo muito abaixo do seu potencial, e eles nem imaginam que parte dessa trava pode estar vindo de atitudes pequenas, quase invisíveis, vindas da mulher que caminha ao lado deles. Hoje nós começamos uma jornada profunda para revelar 7 sinais que bloqueiam a prosperidade de um homem, sem que a mulher perceba, sem intenção, sem maldade, mas com impacto enorme. E é importante dizer, essa reflexão não é uma acusação, é consciência, porque aquilo que você reconhece, você transforma. Respire fundo e vamos ao primeiro sinal. Você corrige tudo o que ele faz, até quando ele acerta. Esse é um dos bloqueios mais comuns e um dos mais perigosos. Quando uma mulher corrige demais, não importa se é uma crítica sobre como ele dirige, como ele fala, como ele pensa, ou até como ele tenta resolver um problema, o que chega ao coração dele é uma mensagem silenciosa. Você não é bom o suficiente. E um homem que escuta isso repetidas vezes, mesmo sem palavras duras, vai perdendo força, vai perdendo presença, vai perdendo iniciativa. Ele passa a duvidar do próprio instinto. E quando o instinto falha, a prosperidade para, porque prosperidade exige coragem, decisão, movimento, autoridade. E nenhum homem consegue se mover com autoridade quando se sente diminuído dentro da própria casa. Às vezes, um simples boa ideia ou um eu confio em você vale mais do que qualquer conselho. A intenção pode ser ajudar, mas a consequência é desativar nele a energia da liderança. Quando a mulher corrige demais, sem perceber, ela toma o volante da relação. E quando ela toma o volante, ele solta. E um homem que solta o volante da própria vida não prospera. Você fala com ele como se fosse um filho, e não um homem. Esse sinal é mais comum do que se imagina. E muitas vezes nasce de um instinto natural, de cuidado, de organização, de querer que tudo dê certo. Mas quando a mulher começa a falar com o homem como se estivesse falando com um menino, algo muito sério acontece dentro dele. Ele deixa de se ver como líder e passa a se ver como dependente. E quando um homem se sente dependente, a prosperidade dele trava. Porque a prosperidade precisa de atitude, de presença, de tomada de decisão. E um homem só decide quando se sente respeitado. Pequenas frases que parecem inocentes, na verdade carregam um peso enorme. Você não consegue fazer nada sozinho. Deixa que eu resolvo. Você sempre esquece disso. Assim não dá, presta atenção. Cada palavra dessas tira um pedaço da identidade dele. Tira a força, tira a iniciativa. E quando a iniciativa morre, a prosperidade morre junto. A mulher que fala com o marido como se fosse um filho, não percebe que está empurrando ele para um lugar onde homem nenhum prospera. O lugar da infantilização. E quanto mais infantil ele se sente, menos ele conquista, menos ele lidera, menos ele cresce. Se você deseja ver um homem próspero, comece falando com ele como um homem. Mesmo quando ele erra, mesmo quando ele falha, mesmo quando ele parece perdido. O tom da sua voz pode levantar um homem, ou pode enterrar o futuro dele. 3. Você expõe as fraquezas dele para outras pessoas. Esse é um dos bloqueios mais silenciosos e um dos que mais destroem a energia da prosperidade. Muitas vezes começa sem intenção, numa conversa despretensiosa, um desabafo rápido, uma reclamação impulsiva, mas o efeito é devastador. Quando a mulher expõe as falhas do marido para amigas, para familiares, para redes sociais ou para qualquer pessoa que não faz parte da intimidade do casal, ela abre uma brecha emocional que enfraquece ele e enfraquece a relação. A prosperidade é como uma casa espiritual. Ela precisa de paredes fortes, paredes que protegem, paredes que guardam o que é sagrado. Quando você expõe ele para outros, é como se abrisse uma janela. Num dia de tempestade, tudo fica vulnerável. E mais do que isso, cada vez que você fala mal dele para alguém, você enfraquece a imagem dele na sua própria mente. Sim, quando você repete os defeitos dele para os outros, você reforça esses defeitos dentro de você. Fica mais difícil admirar, respeitar, ver as qualidades e reconhecer os avanços dele. E um homem que não se sente admirado
não se sente valioso. E quando ele não se sente valioso, ele para de buscar valor. É por isso que a prosperidade vai embora. Casais que prosperam entendem um princípio simples. O que é do lar, fica no lar. Não é sobre esconder. Não é sobre fingir. É sobre proteger. Proteger a honra. Proteger a imagem. Proteger aquilo que ainda está se construindo. O homem não precisa de perfeição, mas precisa de um lugar seguro para crescer. E esse lugar começa dentro da mulher, que caminha ao lado dele. 4. Você não acredita nos sonhos dele, e ele sente isso. Esse sinal é tão sutil, tão silencioso, que muitas mulheres nem percebem que estão fazendo. Mas o homem, ele sempre sente. Ele sente no olhar, sente no tom de voz, sente no suspiro, sente no silêncio longo demais depois que ele compartilha uma ideia. Quando ele fala de um projeto e você responde com frieza, ou com dúvida, ou com aquele que pesa mais do que 100 palavras. Ele sente que o sonho dele não é bem-vindo. E quando o sonho não encontra acolhimento, ele perde força, perde brilho, perde prioridade. A verdade é simples, mas profunda. O homem consegue enfrentar o mundo inteiro se dentro de casa ele sentir que alguém acredita nele, e consegue ser destruído por dentro se a mulher que está ao lado dele não acreditar. A descrença feminina é uma das forças mais paralisantes da prosperidade masculina, porque ela atua exatamente onde o homem guarda suas motivações. Na alma, não acreditar nele, ainda que de forma leve, cria rachaduras, cria hesitação, cria medo de tentar, mas acreditar, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça arriscado, mesmo que pareça longe, pode ser o combustível que transforma um homem comum em alguém que prospera além do esperado. A prosperidade começa no ambiente emocional que a mulher cria. O olhar dela tem poder de abrir caminhos ou derrubá-los. 5. Você compete com ele. Mesmo sem perceber, esse é um dos sinais mais perigosos, porque a maioria das mulheres não percebe que está competindo. Essa competição pode vir de frases como: eu faço mais que você. Eu trabalho mais. Eu me esforço mais. Se não fosse por mim, nada andava. Ou de atitudes, como querer sempre ter razão, querer sempre se destacar, querer sempre mostrar que faz melhor. Mas existe uma verdade dura aqui. Quando a mulher compete com o marido, ela o transforma em adversário. E onde existe adversário, não existe aliança. E sem aliança, a prosperidade não flui. A energia da prosperidade não foi feita para funcionar em um ambiente de disputa, comparação ou ranking interno. Casamento não é uma corrida, não é uma batalha, não é um placar. É união. E união verdadeira significa olhar para o sucesso dele como extensão do seu e olhar para o seu sucesso como extensão do dele. Quando a mulher compete, ela quebra o ritmo, divide a força, cria tensão. E onde há tensão, não há criatividade. E sem criatividade, não há prosperidade. Um casal prospera quando ambos crescem. Não quando um tenta provar que cresce mais que o outro. A competição cria ruído, a cooperação cria prosperidade. Quando vocês param de competir e começam a caminhar na mesma direção, o ambiente muda, a energia se alinha e a prosperidade encontra espaço para entrar. 6. Você fala palavras que drenam a identidade dele. Esse talvez seja o sinal mais destrutivo de todos, porque palavras não voltam. Elas deixam marcas, traços, memórias, que ficam guardadas por anos dentro de um homem. Muitas mulheres no calor do momento dizem frases como: você nunca muda, você só atrapalha, eu não posso contar com você, se depender de você nada vai para frente, você não presta atenção em nada. E às vezes são frases ditas rápido, no cansaço, na irritação, na impulsividade. Mas um homem não interpreta essas frases como explosões momentâneas. Ele interpreta como verdade sobre quem ele é. E quando um homem passa a acreditar que é incapaz, que não tem valor, que não é confiável, que não serve, ele deixa de tentar, deixa de sonhar, deixa de lutar. A prosperidade de um homem nasce da identidade dele. E a identidade masculina é profundamente influenciada pela forma como a mulher ao lado dele fala com ele. Palavras podem levantar um império ou derrubar um homem. Quando a mulher entende isso,
Ela percebe que cada frase carrega poder espiritual, poder de destruição ou poder de construção. 7. Você não honra o esforço dele, apenas o resultado. Esse é um erro silencioso, mas que destrói a motivação de qualquer homem. Algumas mulheres só reconhecem o valor dele quando ele entrega um grande resultado, quando resolve algo, quando conquista, quando faz algo perfeitamente. Mas prosperidade não se constrói apenas nos resultados visíveis. Ela se constrói no processo, no esforço, na tentativa, no movimento diário, mesmo quando nada parece acontecer. Quando a mulher não honra o esforço, o homem sente como se tudo o que faz nunca fosse suficiente. E quando ele sente isso, ele desanima. Ele passa a acreditar que nada do que faz importa. E um homem que acredita que não importa, não prospera. Mas quando a mulher enxerga até os pequenos movimentos, até as pequenas mudanças, até o esforço invisível, algo poderoso acontece. Ele ganha força, ganha coragem, ganha vida. Homens crescem quando são reconhecidos, não apenas pelo que entregam, mas pelo que estão tentando construir. Conclusão: a energia que desbloqueia a prosperidade. Se você identificou algum desses sinais em você, saiba que isso não te condena, isso te desperta. A prosperidade de um homem não depende da perfeição da mulher, mas da consciência dela. Quando a mulher compreende o impacto da sua energia, da sua voz, da sua postura, do seu olhar, tudo muda, porque a prosperidade não começa no dinheiro, não começa no trabalho, não começa no esforço. A prosperidade começa no ambiente emocional que vocês criam juntos. E quando a mulher decide ser aliada e não rival, ser apoio e não peso, ser inspiração e não crítica, então algo invisível se destrava. O homem cresce, a relação cresce, a casa próspera e a vida inteira muda de direção. A prosperidade é uma construção a dois. E você tem um papel poderoso nisso. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com você, tocou em algum ponto da sua história, ou acendeu algo dentro do seu coração. E se isso fez sentido, eu quero te pedir apenas uma coisa. Respire fundo e lembre que existe alguém, em algum lugar, que pode estar vivendo exatamente isso, em silêncio. Por isso, se esse vídeo trouxe clareza, força ou transformação, curta este vídeo, porque isso ajuda muito a mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para caminhar com a gente em novos conteúdos, que podem mudar não só a sua vida, mas a atmosfera da sua casa. E, se você conhece alguém que precisa ouvir essa reflexão, alguém que talvez esteja lutando, alguém que precisa desse despertar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a palavra que ela está esperando há muito tempo. Obrigado por estar aqui e por fazer parte desta jornada de crescimento e prosperidade. Nos vemos no próximo vídeo.